Boa noite, tudo bem? Chegando para mais uma live. Hoje vamos falar sobre rotina e planejamento. Eu vou conversar com o Rangel Lima. Ele é psicólogo, é coach, é especialista no assunto. Então ele vai nos dar várias dicas, né, de como a gente preparar a nossa rotina, fazer um planejamento. O Rangel já acessou aqui, eu vou convidar ele para participar, iniciando a nossa live. Só esperar o Rangel aceitar lá. Bem-vindos, pessoal que está acessando, a Madalena, a Kátia, bom ter vocês aqui. Oi, Rangel. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Que bom, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. E você também? Legal. Bem, tudo certo. Tá Obrigada, ótimo. Rangel, mais uma vez. Pela terceira vez estamos aqui fazendo live, né? Que E bom, te que bom. agradeço muito por ter aceito o meu convite mais uma vez. Legal, estamos aí à disposição. Legal. Rangel, seja bem-vindo. Então, agradecendo as pessoas que já estão acessando a nossa live. Como eu estava falando, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre planejamento e rotina, né? Eu gostaria que tu se apresentasse primeiro para o pessoal, né? Falasse um pouquinho desse teu trabalho como psicólogo e master coach de negócios e executivo, né? Perfeito. Então, eu sou Rangel Lima, né? Trabalho aí há 18 anos, mais de 18 anos na área, né? Ajudando aí tanto pessoas quanto profissionais que, de certa forma, vão impactando aí as organizações, as empresas, né? Para poder maximizar o seu potencial, né? Quando a gente fala em potencial, a gente passa por esses universos aí da questão do autodesenvolvimento, do planejamento, seja da sua carreira, seja da sua vida, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Mas planejar a vida é importante, né? Para saber aquela história que não planeja, planeja fracassar, né? Quem diz isso é o Peter Drucker, né? Então a gente tem que se organizar, pelo menos ter um mínimo de planejamento, um mínimo de direcionamento, porque isso torna a vida um pouco mais tranquila, um pouco mais, digamos assim, satisfeita, né? Satisfatória, né? Então é um pouco disso que eu ajudo aí as pessoas e as empresas a poder dar esse direcionamento na vida para poder ajudar elas a alcançar seus objetivos e seus sonhos, melhorar a vida como um todo aí, né? Ou resultados também, né? Legal, é importante, né? Angel, então vamos já iniciar o nosso bate-papo aqui. Eu fiz até uma enquete na semana passada perguntando para as pessoas sobre essa questão, né, do planejamento e da rotina, se faziam isso, e muitas pessoas falaram que não, que já tentaram, enfim. Eu vou estar olhando o meu roteiro aqui, tá? Baseado nas perguntas que eu tinha já te passado. E quem quiser também participar, mandar suas perguntas, né? Fique bem à vontade. Rangel, o porquê que é tão importante que a gente ouve tanto falar em planejamento? Ótimo. Se a gente pegar essa questão do ponto de vista de uma empresa, é extremamente importante, né? Se a gente vai ver aí as estatísticas, né, que de 80% das empresas que fecham os primeiros 5 anos de existência, né, geralmente é porque elas começam sem ter um planejamento adequado, né? Elas começam com uma ideia, com uma vontade, né, com a perspectiva, mas muitas vezes não analisam o mercado, não analisam as circunstâncias, não se tem um planejamento, né? Não há um entendimento entre as pessoas, muitas vezes não sabem o porquê estamos abrindo uma empresa, né? Então, do ponto de vista de uma organização, de uma empresa, um negócio, é extremamente importante, né? Diria que até é crucial para o negócio. Quando a gente fala em relação à vida pessoal, né, para quem é pessoa física, né, também é igualmente importante, porque se a gente vai fazer uma pesquisa rápida também, quando você fala em felicidade, por exemplo, né, ou sobre a profissão, a gente vê também que aí mais de 60%, entre 60% e 80%, alguns estudos, né, da Europa, do Gallup, apontam que as pessoas não estão felizes fazendo aquilo que gostam, né? E muitas vezes tu vai ver isso foi decorrente de uma decisão errada lá atrás.
ou porque não tinha maturidade, ou porque foi na pilha dos amigos, ou num conselho de alguém, ou foi indo, digamos assim, né, sem analisar, sem ter muita consciência do que queria, e depois se encontra numa profissão, numa carreira que não era aquilo que ela queria de verdade, ou foi conhecer mais a fundo e viu que não era aquilo que ela queria, né? Enfim, só um exemplo, porque isso demonstra a falta de planejamento. Então, como eu disse antes do início, né? Quem não planeja, planeja fracassar, né? Por exemplo, se você vai pensar numa viagem, né? Vamos dizer que eu vou daqui para o Chile e não conheço a estrada, não conheço o caminho, e eu pego e penso, não, R$ 5.000 tá bom, acho que dá, né? Ou US$ 5.000, acho que dá. E eu não tenho uma previsão de quantos quilômetros tem daqui até lá, ou quais as paradas que eu vou fazer, o que eu tenho que me certificar, por exemplo, seguro, as cartas verdes, etc., né? Enfim, quanto que eu vou gastar por dia, que hotéis que eu vou ficar, quantos dias demora para ir, para voltar, as condições do tempo. Então, enfim, planejamento é essencial para tudo, né? Não existe, acho que nem nada no mundo que não se beneficie do planejamento, né? Então, a gente corre muito risco se não tiver um bom planejamento. A gente pode até chegar lá, né? Certamente vai chegar, mas a gente vai gastar mais tempo, energia e dinheiro com isso, né? Entendi. Angel, e por exemplo, tu falou ali em empresas, né? Eu tenho uma MEI e eu sou só eu trabalho, não tenho colaboradores, sou sozinha. Às vezes a gente pensa que por ser uma pequena empresa não precisa ter um planejamento. Uhum. Isso é para Precisa, né? indiferente para o tamanho da empresa. Precisa, né? É diferente do tamanho da empresa, e diferente se tem um sócio, dois sócios, cinco sócios, né? Eu acredito que quanto maior é a empresa, quanto mais pessoas envolvidas, mais planejamento se tem, né? Porque daí são duas cabeças, três cabeças pensando, né? E cada uma muitas vezes tem uma ideia diferente, né? Um objetivo diferente, e isso dá muito problema, né? Inclusive, eu atendo algumas pessoas, né, que são sócios, né? E que as pessoas não conseguem se entender, né? Às vezes até trabalham em empresas assim, empresas bem renomadas aqui na região e fazem muito bem o trabalho, mas não conseguem botar esse planejamento na empresa deles, entende? É bem comum aquela história do casa de, né, que é casa de ferreiro, Fazer espeto de ferreiro, pau, espeto de né? pau. É muito comum encontrar isso, né? Pessoas que pregam que é importante ter planejamento, pregam que é importante ter organização, mas muitas vezes não fazem isso no seu próprio negócio. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Então, não importa o tamanho, tem que ter sim um planejamento. Saber desde o porquê que a minha empresa existe, né? Aonde a gente quer ir, onde a gente está, aonde a gente quer chegar, né? Eu mesmo também eu tenho uma empresa, sempre estou planejando, pensando, criando alternativas, né? Até para te saber assim, eu tenho que fazer investimento, mas vou investir aonde? Em qual área? Né? Qual que é a prioridade no momento? Né? Qual que vai me trazer mais retorno, mais resultado? Né? Então, isso parte do princípio do planejamento. Né? Então, é nesse sentido. E então o planejamento não é algo fixo. A gente planeja, mas ele pode ser ou deve ser alterado durante o caminho, durante o processo. Isso, exatamente. Tem que ter uma flexibilidade, digamos assim, né? Porque é que nem digo, é que nem uma meta. A gente estabelece uma meta, um objetivo, mas pode ser que alguma coisa mudou no meio do caminho. Então, assim, se eu percebi que mudou, aquilo não faz mais sentido, eu avaliei errado, ou eu pensei que era uma coisa e eu avaliei e vi que não é bem assim, eu posso abandonar aquele objetivo, mudar o rumo do meu planejamento? Posso e devo, né? Se isso for mais conveniente, né? Tem até um ditado japonês, ditado não, tem uma constatação que os japoneses, eles planejam muito, né, gastam muito tempo no planejamento, e a execução é muito melhor para fazer, eles gastam muito papel e pouco recurso. No Brasil aqui é o contrário, gasta-se muito recurso e pouco papel, ou seja, a maioria dos brasileiros não planejam, né? Eu lembro até, eu olhei o tempo que a Dilma ela era ministra do planejamento, se não me engano, né, Dilma Rousseff na época, que eles fizeram lá uma transposição do rio, lá para cima, não lembro qual local. Eu achei um absurdo aquilo, que eles gastaram milhões, né, numa coisa que era cheia de pedra, que era para passar os navios e não tinha como passar. Era uma coisa absurda, o valor que iam gastar ia ser o triplo do que investiram naquela construção lá,
porque foi uma coisa aqui que falta de planejamento. Então, o Brasil é um dos campeões, né, mundiais em não planejar. Então, por isso que se gasta muito recurso, né? Gasta muito dinheiro em coisas mal feitas, mal programadas. A gente vê que nossa região, quanta coisa é pela metade que não se conclui, porque foi alguém, né, que criou algo sem ter uma análise, um planejamento. Então, isso é bem prejudicial para todo mundo, né? Para todo mundo. Rangel, e assim, não sei se algumas pessoas me disseram isso e eu às vezes sinto isso também. Quando a gente planeja e demora um tempo para que o que foi planejado acontecer, a gente acaba desistindo no meio do caminho, né? Então, como tirar esse planejamento do papel? Como colocar isso tudo em prática? É uma ótima pergunta essa, né? E o que eu vejo, assim, talvez a gente pode entrar um pouquinho na questão da procrastinação, né? Eu faço, eu planejo, eu crio alguns objetivos, mas não tiro do papel, né? A gente pode ter que tentar entender, assim, o porquê que isso não está acontecendo. Pode ser que seja por questões de foco, eu tinha um foco, uma ideia, e isso mudou. Pode ser que isso eu vejo com muita dificuldade, eu vejo, nossa, é um objetivo muito grande, muito desafiador. Pode ser porque aquilo não é mais uma prioridade, né? Então eu vejo assim que para a gente tirar as metas, os objetivos do papel, primeiro tem que ser o quê? Uma prioridade. Ela tem que ter uma prioridade, tem que ter uma importância para mim. Se eu quero algo de verdade, eu consigo fazer, porque eu quero. Agora, quando é uma meta que eu botei lá e não está muito claro o porquê eu quero aquilo, né, fica mais complicado. Né? Então, por exemplo, que nem curso de inglês. Eu quero fazer um curso de inglês, quero me planejar para fazer curso de inglês nesse ano. Né? Aí eu penso assim, peraí, eu preciso fazer curso de inglês? Precisar não preciso. Quero. Posso. Vou fazer? Não, eu não vou fazer agora porque tem outras prioridades. Então, para que eu vou botar isso? Né? Então, essas perguntinhas, essas quatro, né? Eu preciso, eu quero, eu posso e vou fazer isso, né? E esse vou é derradeiro, né? Porque se eu disser que eu vou fazer, então esquece. Elas têm que passar nesse crivo, quero, preciso, posso e vou. Se essas quatro perguntinhas tiveram sim, as chances de você conseguir avançar nisso é bem importante. Aí a gente tem que botar aquela coisa da data, né? Porque o que diferencia um sonho de uma meta é uma data. Um sonho é um sonho, né? Um objetivo, né? É ter uma meta. Quando você põe uma data no teu objetivo, isso vira uma meta, na verdade. Então, essa é a diferença entre sonho e meta, né? Então, aí você começa a desmembrar isso em pequenas etapas. Aí a gente pode usar aí ferramentas como a ferramenta Smart, né? Existem 5W2H, várias ferramentas aí que são bem comuns. Tem aos montes na internet que são simples, mas que ajudam você a ter um direcionamento por onde começar e aonde eu quero chegar, né? Então, depois tem outras ferramentas que podem ajudar você a detalhar esse planejamento, mas lembre que o passo principal é a germinação da ideia, o porquê dessa ideia, o porquê que eu quero isso, e tem que estar na tua prioridade. Legal. Tu sabes que eu me inscrevi no programa delas do Sebrae, da turma de 2021. Então, né, começou agora em março e vai até novembro, encontros a cada 15 dias. E aí eles entregaram um mimo para cada uma e eu, coincidentemente, ganhei essa semana uma agenda que veio com o planner. Então, cada semana do mês tem né, os dias da semana ali com um espaçozinho para colocar o que eu preciso fazer naquela semana. E ali, no início da agenda, estava escrito exatamente isso. É muito difícil a gente conseguir planejar só pensando o que a gente quer fazer. Ó, a Rose também colocou que está também. Que legal, Rose, é muito legal esse projeto. E ali diz isso, que a gente precisa colocar no papel o planejamento. Pensar só, às vezes não adianta, a gente precisa tomar nota, ou na agenda, ou em algum dessas ferramentas que tu citou, né, Rangel? Exato. Eu lembro de um treinamento que eu fiz, né, que eles falavam o seguinte: quando você pensa, eu tenho objetivo X, né? Você tem mais ou menos assim uns de 10 a 15% daquilo se tornar realidade.
Mas quando você pensa e você fala para alguém, isso já vai para uns 25%, mais ou menos, estou chutando, né? Aí você, se você pensa, você fala e escreve no papel, já vai lá para os 40%, né? Então, se você se compromete com mais pessoas, você envolve aquilo, e você cria um plano, né, de metas e como conseguir, passa dos 60%, 70%. Ou seja, quanto mais eu detalho isso, quanto mais me envolvo, quanto mais me comprometo com outras pessoas também, né, eu declaro isso, as chances aumentam pra caramba, né? Eu sei que já trabalhei com treinamentos, né, com grupos assim que eram de 3 meses, né, e na Dale Carnegie, assim, e a gente vê que as pessoas batem metas nos 3 meses, fazem coisas que nunca fariam normalmente. Por quê? É aquele envolvimento do grupo, que são 3 meses, uma noite por semana. Então você se compromete, você cria uma meta, cria um objetivo, e o quanto que as pessoas têm dificuldade em criar um objetivo, uma meta, né? Eu vejo muito isso, que as pessoas têm dificuldade, nem sabem o que querem das suas vidas, né? Então elas criam uma meta, se comprometem frente ao grupo, a gente vai acompanhando isso durante 3 meses, a pessoa se surpreende, ela supera as metas muitas vezes. Mas para te ver o quanto que é importante fazer isso de fato, né? De você escrever, detalhar, se comprometer, ficar focado, desenvolver suas habilidades também, porque às vezes também a gente não desenvolve, não consegue atingir nossas metas, porque a gente não se desenvolve, né? Tem que ter aquele alinhamento entre o querer, o fazer, né, para ter aquilo de verdade. Então, a gente trabalha sempre assim, eu quero ter alguma coisa. Para que eu tenha alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes, para mim fazer isso, eu tenho que me tornar uma pessoa diferente, ou mais comprometida, ou mais engajada, ou mais disciplinada, ou mais focada, né? Então, isso tudo ajuda você a conquistar seus objetivos, né? Mas eu penso que nesse processo todo tem que ter a mudança mesmo, né? Porque se for para a gente fazer as coisas e permanecer como estava, mesmo dando errado, também, né? Não tem. Tem que ter essa mudança, né? Exatamente, né? É muito Legal. importante isso. Rangel, e esse planejamento pode ser feito em várias áreas da nossa vida? Por exemplo, eu preciso separar o planejamento para os negócios, para minha família, ou ele é parte de um todo, assim? Essa é uma questão bem importante. Eu lembro que eu faço planejamento assim desde da minha faculdade, desde os mais de 18 anos ou mais, né? Eu lembro que eu comecei a fazer um planejamento bem simples, bem básico, né? Naquela época lá eu era aluno de yoga, fazia yoga, né? Era praticante de yoga, então a minha professora sempre fazia final do ano, ela fazia tipo uma celebração de Natal, né? Antes do Natal. Então eu sempre ficava nos dias a mais lá na minha cidade, onde eu estudava, né? Para não perder esse encontro que eu usava pra caramba, né? Então, o que ela fazia? A gente fazia uma aula de algo especial e tal, e ela fazia, assim, tipo, 12 metas para o próximo ano, né? Então, eu botava, assim, 12 metas aleatórias, sem ter exatamente, assim, um mês, um período. Então, eu botava 12 metas. Eu botava, então, para a saúde, para os negócios, um curso, um bem material, né? E, geralmente, no ano seguinte, eu, no mínimo, estava sempre, assim, 50% das minhas metas eu atingia, no mínimo, né? Então, tu vê que é um planejamento super simples. Se eu botar 12 coisas que eu quero conquistar em 2022, até lá, né? As chances de eu conquistar são bastante grandes, porque se eu não anotar, é pior, né? Então, depois eu fui incrementando isso. Eu fui colocando data. Até janeiro eu quero fazer tal coisa. Fevereiro, março, abril. Então, eu dava um foco maior para aquele mês. Até quando eu quero conquistar isso, né? Então, assim, eu fui fazendo isso por muitos anos, né? Então, sempre passava dos 50% no mínimo. Tinha coisas lá que eu lembro que eu botava lá, por exemplo, tem coisa que até hoje não fiz, 18 anos, né? Que eu botava. Aí eu disse, não, chega disso, vou tirar daqui, porque eu estou me enganando. Eu não quero isso. Eu botava por botar, né? Então, quanta gente faz coisas ou vai atrás de coisas que não quer mais aquilo. Então, eu falei, não, tira da minha lista, isso aqui não é uma prioridade, não vou fazer agora, então, tira daqui. Porque isso é ter o quê? Foco. Né? Então eu lembro que muitas vezes depois foi incrementando, eu cheguei a ter folhas de 3 folhas assim, de final de ano, que eu parava, fazia, sentava, ia lendo um monte de coisa. Até eu lembro que aquele livro do Tony Robbins, que é o coach número 1 do mundo, né? Tem aquele livro que é o Desperte Seu Gênio Interior, que ele tem um capítulo especificamente sobre objetivos.
Então ele fala lá metas pessoais, metas de aventura, metas financeiras. Então, meu, eu fiz um negócio gigante com aquele negócio. Eu pensei, não, agora vai ser o negócio do outro mundo, né? Eu gastei acho que o final de semana inteiro aqui escrevendo, fazendo. Só que assim, a gente tem que ter uma certa realidade. Quando a gente bota muita coisa, a gente acaba não fazendo nada. Né? Então, assim, pelo menos para mim não funcionou. Né? Eu entendi que depois fui entendendo, com o tempo, fazendo outros cursos, evoluindo, entendendo, amadurecendo isso, que menos é mais. Né? Hoje, eu procuro fazer um planejamento, até que eu ensino para meus clientes, por exemplo, né? Eu gosto de pensar assim, qual que é um grande objetivo, por exemplo, dentro de um ano que eu tenho? Eu penso que nem um guarda-chuva, né? Então você pensa lá no topo, o que você quer de verdade? Por exemplo, eu quero abrir um negócio, eu quero expandir a minha empresa, eu quero abrir uma filial, eu quero fazer um MBA, eu quero escrever um livro, eu quero lançar um infoproduto, alguma coisa grandiosa, né? Ou seja, eu quero passar uma semana ou 2 semanas nos Estados Unidos, né? Sei lá, né? Isso vai exigir o quê? Planejamento, organização financeira, tu vai ter que fazer uma série de coisas para te fazer isso. Até mais que se você não tem visto, nada disso, tem que organizar com antecedência esses passos, né? Para que tu consiga realizar esse objetivo. Então, quando você estabelece isso, vou dar um exemplo mais simples, né? Vamos imaginar que você quer construir uma casa, certo? Então vamos dizer assim, eu quero nós estamos agora em maio, né? Então vamos dizer assim que até 31 de maio de 2022 eu quero estar com a minha casa pronta, ok? Então esse é meu grande objetivo, eu quero estar com a minha casa pronta porque, enfim, aí as razões de cada um. Então eu vou ter que dividir isso em marcos, né? Então, por exemplo, eu penso assim, bom, ok, então tá claro para mim que 31 de maio de 2022 eu quero estar com a minha casa pronta. Então, eu vou dividir isso em 4 marcos. E o primeiro marco vai ser daqui a 3 meses. Então, assim, como é que eu vou saber que daqui a 3 meses, qual que seria um marco que para mim vai fazer sentido, que vai me levar até minha casa daqui a 1 ano? Então, eu boto lá, por exemplo, daqui a 3 meses, eu quero ter o terreno comprado, se eu não tenho o terreno, o local definido, talvez ter uma arquiteta já contratada, um projeto mais ou menos já desenhado, as licenças pagas, taxa da prefeitura, para deixar tudo pronto para começar a obra. Então, esse é o primeiro marco. Segundo marco, vai ser daqui 6 meses. Então, até lá, eu tenho que estar já com a fundação pronta, né, as paredes, os telhados, tudo meio que já pronto, a estrutura, né, física, grossa, digamos assim, né? Então, esse é o segundo marco. E o terceiro marco vai ser a fase de acabamento, pintura, piso, a fabricação dos móveis, instalação elétrica, etc., para que no quarto marco esteja prontinho a minha casa. Entende? Então, quando eu divido isso, eu estou sabendo exatamente qual etapa do processo para que chegue lá no quarto marco, que 1 ano eu consiga atingir isso. E aí, eu tenho clareza disso e eu vou esquecer do segundo marco. Eu esqueço o terceiro marco. Eu sei que meu objetivo é o quarto marco. Então, eu me foco nos 3 meses primeiro. Aí, esses 3 meses, eu posso desmembrar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Qual vai ser o marco do primeiro mês? Qual que vai ser o marco do segundo mês? E o marco do terceiro? Que vai ter todas as etapas concluídas. E aí, eu posso, se eu sou mais organizado, quero dividir mais ainda, um mês tem 4 semanas. Então, qual vai ser o marco de cada semana? Qual que vai ser meu grande ganho? Que, poxa, eu estou fazendo a coisa acontecer. Então, nessa semana, o que eu preciso fazer? Entregar de resultado. Ok? E se eu quisesse mais em específico, bom, eu tenho 4 semanas, eu tenho a primeira semana, eu tenho 7 dias. Qual vai ser meu grande ganho de cada dia? Então, aí você vai ser mais específico ainda. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que ela serve para planejamento, ela serve para gestão do tempo, ela serve, inclusive, para você gerenciar equipes, né? Definir etapas, delegar funções, tarefas, cobrar resultados, né? Então, um modelo que eu uso, que é bem simples, né? Mas é super prático. Legal. Rangel, é muita coisa, né? Se a gente não focar ali no objetivo, mesmo como tu falou, a gente se perde no meio do caminho, né? Uhum. E me diz uma Exatamente. coisa, por exemplo, se a pessoa planeja e começa a perceber que
não tá saindo. E aí começa a vir aquela frustração. Como que a pessoa consegue lidar com isso para manter o objetivo e não desistir? Porque tem coisas que às vezes É, demoram um pouco para acontecer, porque às vezes não depende só da gente, né? exatamente, né? Tem um elemento que ele é bem, ele ajuda e atrapalha, né? E é um outro elemento que eu trabalho bastante em mim, né? Que é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ao mesmo tempo que pode ser algo bom, é extremamente ruim. Eu sou bastante perfeccionista, eu gosto de coisas bem detalhadas, bem, né, minuciosa, né? Então eu não mergulho disso, eu não mergulho de ser perfeccionista. Antigamente eu achava que isso era bom, mas ao passar dos anos eu vejo que isso é ruim, péssimo até, porque ele te faz muitas vezes se ficar muito, você acaba querendo a perfeição, querendo detalhar demais, querendo, não, eu preciso mais isso, preciso mais aquilo, e você acaba muitas vezes empurrando algumas coisas para frente por achar que você não está pronto, não é o momento, né? Então isso até é um problema para grandes empresas, né, que profissionais muito perfeccionistas, né, demoram para tomar atitude, demoram para entrar em ação. Então eu tenho há muitos anos já tendo aquele mantra, né, feito melhor que perfeito, né, porque Feito é você melhor que perfeito. ficar esperando para ter tudo perfeito, a gente nunca vai fazer, né? E eu gosto do Sim. exemplo do iPhone, né? O primeiro iPhone não era o que tinha de melhor na época, mas não era uma maravilha, era meia boca, né? Veio o segundo, também não era o melhor. Nós estamos indo 12 e ainda não é tudo aquilo. Ele tem falhas, tem ajustes, tem as atualizações constantes, né? Então é assim, eu vejo que muitas vezes a gente precisa daquela questão do porquê eu quero. Volta àquela questão do porquê eu quero isso. Eu quero de verdade? Eu quero mesmo? Bom, então eu estou disposto a pagar o preço, então aí eu vou ter que pagar o preço. Muitas vezes eu posso necessitar de orientação, eu posso precisar, às vezes, não digo que dinheiro é um problema, mas pode ser muitas vezes, mas eu acredito que é mais simples você saber, decidir o que você quer, detalhar isso, criar talvez todo um cenário e possibilidades que possam dar errado. Então, como que eu lido com objeções por situações que possam, muitas vezes, pode ser zona de conforto, medo, desculpas que a gente dá para a gente mesmo, né, as autossabotagens, que podem, então, quando eu tento eliminar essas barreiras, talvez ajude um pouco mais. E aí eu posso contar com a ajuda de pessoas, de profissionais, de mentores, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu tenho um projeto pessoal que tem anos que eu estou querendo desenvolver e eu vou, às vezes trabalho um pouquinho nele, às vezes abandono, vai e volta, né? E eu descobri uma profissional ano passado que me procurou, até me chamou, queria fazer um trabalho comigo, né? E aí eu fiquei, poxa, essa pessoa pode me ajudar, né? Aí chamei, ficou essa semana e eu falei assim, olha, vamos conversar, eu tenho um projeto, uma proposta para te fazer, né? Uma coisa para a gente trabalhar até junto, que eu sei que ela tem experiência nessa área, né? Então já tem uma reunião essa semana, então é uma profissional que eu tenho certeza que vai me ajudar no que eu preciso e a gente pode virar até um negócio junto eu e ela, né? Então tendo alguém que te puxe, que te oriente também, que tem uma experiência, que às vezes um projeto empaca porque faltam pessoas para te ajudar. Isso é bem comum porque nas organizações, eu sei, uma vez eu li numa entrevista, numa revista, que falava que mais de 60% dos projetos de uma empresa não vão para frente porque faltam pessoas qualificadas para tocar o projeto adiante, né? Então, às vezes, quando a gente é sozinho, a gente também não dá conta de tudo, né? Então tem coisas, Não. ainda mais quem quer, tem bastante coisa para fazer, bastante sonhos, tu tem que às vezes escolher qual que eu vou implementar agora. Se querer fazer tudo, não dá certo, né? Então tem que ter, de Não. novo, prioridade. Isso aí, a mãe colocou, ó, graças a um planejamento, eu consegui em 2 anos realizar o meu sonho. A mãe é bem planejada mesmo, ela é bem organizada nesse sentido, com metas. É, Rangel, e aí falando um pouquinho da questão da rotina, que era outro assunto que eu queria abordar contigo, né? Essa rotina, teoricamente, agora ouvindo tu falar, ajuda no planejamento, né? Como que funciona a questão da rotina? eu diria assim que uma rotina, embora o nome seja um pouco chato para muitas pessoas, Chato, eu não gosto, é. rotina parece chato, né? Claro que rotina é chato, eu não, rotina é chato, né, digamos assim, né? Mas a gente pensar assim num ritual, soa um pouco mais doce para os ouvidos, assim, parece que o ritual é mais Ah, elegante, mais chique, realmente. diferente, né?
Então, às vezes, só um pequeno trocadilho já ajuda bastante, né? Então, sim, ter um ritual todo dia, né, ajuda muito. Por exemplo, um ritual de hora de acordar, o ritual do café da manhã, o ritual das suas atividades profissionais, o ritual com a tua família, do teu almoço, do teu cuidado pessoal, né, tudo que tu faz, é importante ter uma rotina, ou melhor, um ritual, né? Porque tu vai saber exatamente aquilo que acontece, né? Tem casos de pessoas que têm uma vida bem, vamos dizer assim, bem dinâmica, que um dia está aqui, um dia está lá, que não consegue ter uma certa organização, né? Então, e isso causa bastante estresse, bastante problema para muitas pessoas. Eu tenho alguns profissionais que eu atendo que têm uma posição, por exemplo, executivo, que tem uma rotina bem conturbada de viagens, de agendas cheias, que às vezes acabam deixando de lado a saúde, às vezes até um almoço de qualidade, o tempo com a família. Então, tudo isso acaba, muitas vezes, comprometendo a saúde ou até mesmo a produtividade, que gera estresse e outras coisas. Então, assim, criar um certo ritual para algumas coisas é extremamente importante. E aí, cada um de nós tem que criar o ritual que mais encaixa na sua agenda, na sua vida, né? Então, por exemplo, eu uso muito uma ferramenta que é super simples, gratuita, que é o Google Agenda, né? Então, o Google Agenda, para mim, sim. é uma coisa, eu já falei, acho que em outra live, não lembro, mas que me ajuda muito, porque ele está tudo claro o que eu tenho para fazer, né? Então, eu tenho as minhas rotinas, eu compartilho com a minha secretária, então ela agenda meus clientes, minhas coisas, eu bloqueio o que eu quero, que é um tempo para mim, para os meus projetos, então eu bloqueio minha agenda e, ó, isso aqui, eu boto lá, bloqueado, que é para mim, né? Então, se eu quiser liberar, eu digo, ó, tá horário, se você quiser, pode usar, me avisa antes se eu não tenho nada marcado. Então, eu boto lá atividade física, o meu tempo com a família, cursos ou treinamentos, coisas que eu faço, tá tudo lá organizadinho, né? Então, ali, para mim, funciona super bem porque ele é visual, eu tô olhando a todo momento, né? E até eu criei no meu computador aqui uma pastinha que usa uma ferramenta que enfim, uma ferramenta que eu não lembro o nome, deixa eu ver aqui que eu digo para vocês, que é um mapa mental, deixa eu lembrar aqui, é o Xmind 8, né? É uma ferramenta que faz o mapa mental, então eu botei assim uma listinha ali de pendências, né? Que às vezes são coisinhas pequenininhas que, tem que mandar um e-mail para alguém, tem que ligar para uma pessoa, para um cliente, né? E às vezes no dia a dia tu tem bastante atividade, trabalho, se tu não anotar, tu esquece, né? Esquece. Então, hoje é terça, eu anotei domingo, eu tenho que ligar para uma empresa aqui, que é um treinamento que está pendente do ano passado, né? Cada pandemia, eu digo, eu tenho que ligar para esse cliente, para essa empresa. Até hoje não liguei porque não deu tempo, né? Mas está ali na prioridade. Então, assim que der uma folguinha amanhã, já vou ligar. Porque se eu não notar isso, eu acabo esquecendo. Então, essa coisa de confiar na memória, esquece, né? Eu tenho uma ótima memória, mas eu gosto de organizar e escrever, porque daí eu sei que... E eu gosto de eliminar essas pendências. Eu nem digo que é lista de tarefas, né? A gente tem que trocar até um nome, que é listas de resultados, né? Ou listas de metas, né? Que você tem. Então, quando você cumpre uma coisa, te dá uma sensação boa também, né? Uma outra coisa importante que eu vejo que é legal, que talvez até tu falou na pergunta anterior de sabotagem. Ontem eu falei com uma cliente, ela disse, Rangel, eu me dei conta que minha vida está cheia de coisas em aberto. Muitos cursos que eu comecei não terminei, livro que eu leio e paro pela metade, um monte de coisa. E eu conversei com uma amiga minha que estava com o mesmo problema que o meu. Não, ela leu numa pessoa do Rio de Janeiro, uma grande escritora, não sei quem que é, a pessoa não lembra o nome, que eu me identifiquei com ela, que ela falou que a vida estava toda bagunçada, que ela tinha tudo pela metade. E depois que ela começou a organizar as coisas dela e concluir as coisas, a vida dela mudou. Eu digo, então tu já sabe o que tem que fazer, né? Porque quando a gente deixa muitas pontas soltas na vida, coisas em aberto, a gente começa a gerar quase uma mensagem para o nosso inconsciente, se, poxa, né? Você diz que vai fazer isso, mas vai ser mais uma coisa que tu vai abandonar. Então a gente fica um bom, talvez, iniciador, mas que não conclui nada, né? Tem até um nome para isso, que é um iniciador, né? Tem outro nome, não lembro agora. Mas é isso. Começar a concluir as coisas, né? Eliminar pendências, vai te tornando uma pessoa mais realizadora. Isso te leva, consequentemente, a conquistar mais metas e pequenas metas, gerar outras metas, vai te dar uma motivação também para isso, né? Que legal. Tu sabes que
Aqui em casa a gente tem bastante a rotina, mas eu vou mudar de nome agora, né? Eu não vou mais usar a rotina. Uhum. Nós temos até na geladeira que eu sentei com o Lu, a gente organizou e deixou o papel ali para seguir. Eu sempre tive isso em casa com eles, questão de horários e sentar à mesa para comer. Quem acompanha, me acompanha sabe que eu faço isso com eles sempre, sem distrações, né? Sem eletrônicos, enfim, no horário da alimentação principalmente. Mas com a pandemia, eu confesso que a gente saiu muito da rotina. E isso atrapalhou muito nós todos aqui. Eu dizia que tinha dias que eu parecia uma barata tonta dentro de casa. Corria o dia inteiro e chegava no fim do dia, parecia que não tinha feito nada. E agora a gente sentou e falou: não, eu preciso voltar com a rotina. Até a Sandra Barcela tinha acessado a live, não sei se ela está ainda, é psicóloga do Lu, e ela sempre falou dessa importância da gente ter a rotina em casa com as crianças. Porque, por exemplo, a hora do almoço a gente senta e eles sabem que é a hora de almoçar, então eu não preciso ficar chamando, pedindo, insistindo, né? Muita gente fala: meu Deus, que mãe chata ficar fazendo isso. Mas para mim ajuda muito. É importante mesmo ter essa rotina em casa com as crianças, principalmente. É até para nós, eu penso, né, Rangel, adultos, manter e ter essa rotina diária. Sim, é bem importante, principalmente quando você tem crianças envolvidas, né? Porque nós somos seres movidos a hábitos, né? A gente cria os hábitos e os hábitos, né, moldam a nossa vida, né? Nosso comportamento, nossos resultados, né? Então, por que que a segunda-feira é um dia pesado para muitos? Para mim não é. Eu gosto de segunda-feira, né? Mas tem gente que odeia segunda-feira, que sente dificuldade na segunda-feira, é o dia da preguiça e etc, né? Não é necessariamente, claro que tem um fator importante que muitos não fazem o que gostam, etc e tal, né? Mas tem um grande ponto que as pessoas, geralmente, sexta-noite, vão dormir mais tarde. Consequentemente, e comem um pouco a mais, bebem um pouco a mais, muitas vezes, né? Sábado de manhã dorme um pouquinho mais, aí come um pouco mais, descansa um pouco mais, não estão trabalhando, alguns amanhã que não trabalham no sábado. Sábado de noite, bebe um pouco mais, come um pouco mais. Domingo, novamente, dorme um pouco até mais tarde. Bebe de novo, come demais. De noite, muitas vezes, domingo, vai dormir um pouco mais tarde. E aí vem a segunda-feira. O que acontece? Fica mais pesado para levantar. Por quê? Você saiu de uma certa rotina que você tinha, né? Você meio que mudou até a própria fisiologia, entende? Então, por isso que a gente sente mais quando a gente abusa, né, dorme muito, ou come demais, bebe demais, o corpo vai sentir a segunda-feira. Até tu voltar ao normal, é terça-feira, muitas vezes, né? Por exemplo, eu percebo que quando a gente tem criança é diferente, né? A gente sabe de manhã, nem que queira, dorme até muito tarde, porque as crianças acordam cedo, então a gente acorda naquele rotina do dia. Eu tenho um horário de acordar todo dia que é 7 horas, eu acordo sempre 7 horas da Uhum. manhã. Então no sábado, como dorme um pouquinho mais tarde, no máximo 8 horas eu estou acordado. No domingo, que é domingo, mas é aquela coisa, eu acordo, eu durmo no mesmo horário, para mim segunda é um dia normal, como qualquer outro, né? Então quando eu altero muito isso, então sempre um adulto sente uma diferença, para as crianças também vai ter essa diferença. Então, horário de almoçar, horário de estudar, horário de dormir, tem que ter uma certa organização, uma certa disciplina. Como dizia lá o Isamitiba, né? A disciplina traz qualidade de vida. E isso é bom tanto para a criança quanto para um adulto, para todo mundo. Legal. Então, pensando nisso, ajuda também nessa questão do planejamento em si, né? Porque daí tu tendo Uhum. essa rotina, tu consegue escalonar por dia qual atividade e prioridade do dia. Uhum. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Porque são Legal. coisas como, até mesmo como ler um livro, vamos botar assim uma coisa mais simples, ler um livro. Tem gente que não tem o hábito de leitura, a gente sabe o quanto é importante ler, né? Então, não tem o hábito de leitura, se você não colocar assim um momento do teu dia, seja de manhã, de noite, o hábito não vai vir da noite para o dia, você tem que botar energia, né? É que nem fala da força de vontade, né? A força de vontade não está disponível 24 horas por dia, porque nós trabalhamos, a gente faz um monte de coisa. Se você quer começar a criar um novo hábito, ou você tem um projeto novo, você vai ter que botar o quê? Energia nesse novo hábito, certo? Então, vamos dizer assim que isso tem que estar alinhado a alguma coisa que você gosta. Então, vamos dizer que o meu planejamento é ler, sei lá, 1 hora por dia.
que momento que eu vou fazer isso? Vai ser de manhã? Vai ser de noite? Em qual horário, né? Então, quando eu decido colocar isso na minha vida, eu vou ter que dizer não para algumas coisas. Então, por exemplo, eu adoro série, sou viciado, gosto de televisão, não sou viciado, eu adoro televisão, né? Mas, assim, eu geralmente não assisto séries de dia de semana. Porque se eu começar a assistir, eu começo a gostar e não paro mais. É uma, é outra, né? Então eu penso, não, dia de semana eu gosto de ler de noite, tipo assim, 10h30, 11 horas eu vou ler até meia-noite, então eu gosto de ler. Se eu assistir série, é legal também. Mas eu deixo de ler, aquilo para mim ler é mais importante do que uma série. Então, às vezes, são escolhas que eu faço, né? Cada um faz suas escolhas, né? Então, eu acredito que, de novo, prioridade, o que é mais importante para mim, o que vai me gerar mais resultado, felicidade, bem-estar, eu tenho que botar isso na minha rotina. Uhum. Quando eu falo sobre etiqueta, que a gente apresenta questões de regras, que eu também falei que eu vou mudar, porque regras parece que é uma coisa chata, né? Regras de Uhum. etiqueta. Na verdade, são ferramentas que a gente apresenta para a pessoa se tornar mais segura, né? Mais se apresentar melhor e se sentir mais segura, enfim. E aí, quando a gente fala muito sobre isso, é uma escolha. Você está aprendendo sobre isso e cabe a você escolher levar adiante ou não, usar isso no seu dia a dia ou não. Então, né, essas escolhas às vezes definem também o que a gente vai seguir adiante, né, Rangel? Exatamente. É que nem cuidar da saúde. É também um planejamento de saúde, né? Eu lembro que até o ano passado, ali até fevereiro, por ali, dessa pandemia, eu já lia, eu sempre indiquei todo mundo, faz atividade física, cobro dos meus clientes, meus pacientes, todo mundo, ó, faz atividade física, porque para te ter produtividade, ter foco, energia, tu tem que te fazer atividade física, né? E eu gostava de pedalar bastante, né? Então, bastante não, eu gostava, mas não ia tanto quanto eu gostaria, né? Então eu lembro que eu deixava a quinta-feira de manhã, das 8 às 10, para me pedalar sempre. Só que às vezes chovia, daí, bah, não dava. Daí eu já furava o meu planejamento de pedalar. Sábado, domingo, às vezes chovia, acontecia uma coisa ou outra, também não dava. E eu pensei, poxa, passei dos 40, tenho que começar a me cuidar. A parte de musculação, fazer exercício. Eu não gostava muito da academia. Eu pensei, não, vou ter que começar a fazer academia. Me matriculei na academia, né? Daí comecei a fazer aí 15 dias, veio a pandemia. Aí, poxa, parou tudo, né? Para de novo. E daí fiquei um tempo, mas eu continuei caminhando, caminhei pra caramba a pandemia, às vezes ia, não digo todo dia, mas ia com muita frequência, em lugares, né, que eu podia caminhar tranquilo, né? E metade do ano a gente fez academia no nosso prédio, no nosso condomínio, ficou uma das melhores que tinha Chapecó do condomínio, né? Então para mim agora ficou muito mais fácil, eu desço o elevador, tô na academia, toda montada, né? Então eu comecei a fazer terça e quinta, toda terça e quinta, show o vento, eu vou na academia, né? Então eu comecei a fazer terça e quinta. Hoje eu comecei a fazer segunda, eu comecei a fazer terça, que nem amanhã eu tinha um treinamento para dar e o pessoal da empresa vai poder, já vou na academia, já bloqueei minha agenda, vou na academia. Quinta, vou na academia. Sexta não vai dar porque tem um cliente já agendado. Mas, ou seja, eu criei uma disciplina ali na academia, porque eu penso, não, eu estou saudável, e no momento de pandemia, quanto mais saudável tu tá, é uma vacina que tu toma, né? Só que o que eu percebi? Quantas vezes eu acordava às 7 horas da manhã e dizia assim, nossa, que preguiça. Daí eu digo assim, levanta da cama e vai pra academia, vai tomar teu café e vai, porque tem 9 horas tá trabalhando, né? Então, e quantas vezes eu estava na academia pensando assim, eu gosto da academia e gosto de escutar bastante coisa, áudios, eu tenho bastante treinamentos online que eu compro e tal. Então, às vezes eu penso, poxa vida, Rangel, como tu tá disciplinado, como tu tá, tipo assim, tô com orgulho de ti, cara, né? Agora, assim, que outra área da tua vida tu tá precisando botar essa mesma disciplina, né? Então, isso também te leva a você começar, quando você começa a cumprir um planejamento, né? Você começa também a ver onde que está faltando um pouco mais esse foco, essa energia, essa disciplina. Então você começa a levar isso para outras áreas da tua vida. É o que se diz assim que uma atividade física, que você começa a evoluir, você cria um ciclo da maestria, né? E isso você começa a levar para outras áreas da tua vida. Então eu digo assim, comece por alguma coisa que é muito importante para você. E vai te trazer foco, energia, né? Que é importante para ti botar os projetos em ação. Então, no início, eu precisei botar muita força de vontade para começar a fazer isso. Acordar cedo, ir na academia. Hoje, não preciso mais. Então, essa força de vontade, eu já posso botar para outras coisas que está me faltando um pouquinho. Que pode ser um novo hábito, um novo projeto, etc. Né? Então, por isso que tem que selecionar muito bem aonde é que você vai colocar a tua energia, o teu foco.
Por isso que menos é mais, né? É isso, se quiser abraçar o mundo fica mais difícil. A Rose perguntou: quem tem rotina é um bom planejador e executor? Quem tem rotina é um bom executor e planejador. Olha, vamos dizer assim, se essa rotina te traz resultado, sim, né? Que tem aquela questão, tem gente que é super ocupada, mas não é produtiva. Tem gente que se enche de coisa, Isso. mas não gera resultado. Então é diferente de ser Uhum. ocupado e ser produtivo. Então tem que saber Isso. assim, é que nem se falar, eu tô correndo, correria louca, mas tá chegando com resultado, tô, opa, então beleza. Agora não corro, corro, não chego a lugar nenhum. Opa, tem algo errado. Então se eu tô cheio de tarefa, cheio de compromisso, mas não tá gerando nenhum resultado, tem que rever. Tô trabalhando errado daqui a pouco, né? Então a gente tem que ser mais estratégico, né, e menos operacional. Então depende, né? O executor ele foca em resultado, ele foca no ganho, né? Então ele vai talvez mobilizar pessoas para atingir o objetivo. E muitas vezes um técnico, né, um planejador, ele planeja, 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 e muitas vezes não executa. Não Então sai do depende, papel. pode ser um problema. Então tem que Uhum. equilibrar, né? Geralmente um bom executor com um bom planejador junto, você consegue ter mais resultado, que é o perfil do executivo, o perfil do marido dos empresários, né? Legal. A Rose falou que entendi. Ah, que bom. Rangel, tu sabe que essa questão que tu estava falando da atividade física aconteceu comigo também. Eu, né, querendo ir para academia, mas daí veio a pandemia. Eu sou bem preocupada com essa questão do Covid e falei, não, não vou. Aí testei um personal, mas eu faço em casa. Ele me passa os Uhum. exercícios, me ensina como fazer e eu faço em casa por 2 meses. E aí agora tá terminando, né? Até essa semana ele me chamou, Cris, tá encerrando. E aí vamos continuar? Eu falei, Diego, preciso. Porque se eu não tiver alguém me cobrando, né? E dizendo, e aí, como é que tá? Me manda foto, me passa as medidas, né? Estamos atingindo a meta. Eu não consigo. Até eu acho que por Uhum. fazer em casa, se a gente não for bem regrado em fazer, acontece isso, né? Ah, não, tô com preguiça. Ah, vou deixar para amanhã e acaba não fazendo, né? Então eu falei para ele, Diego, eu preciso que tu fique ali no meu pé, porque senão eu não vou fazer. Exatamente, isso é bem importante. Por isso que eu falei, às vezes a gente precisa de um apoio externo, alguém que nos Uhum. cobre, isso ajuda muito. Pode pensar assim, ah, Rangel, mas não é meio fraqueza isso? Não, não é, né? Eu conheço um monte de empresário, executivos, bem-sucedidos, que tocam negócios grandes, que eles contratam muitas vezes um treinador ou um coach para ficar só cobrando resultado, cobrando que ele faça aquilo, né? Por que ele faz isso? Para aumentar a performance dele, né? Por isso que eu tô foi assim, vou contratar, não, vamos fazer um acordo ela, né? Eu ajudo ela, me ajuda, né? Mas é alguém que vai me Uhum. puxar em algo que eu preciso, que às vezes eu vou falar com a minha esposa, ela não entende nada do que eu quero falar do meu negócio, um exemplo. Vou falar com um amigo que não entende nada, não vai entender. Então, eu contratei uma profissional que entende disso, já trabalhou com isso, né, no Brasil todo. Então, opa, ela vai me puxar nisso, eu vou trocar ideia com ela, alguém que entende do resultado disso, né? Então, isso é muito importante. Uhum. Então, se você tem um planejamento e tá talvez assim meio patinando, busca alguém que entenda um pouco disso, que vai te ajudar Uhum. certamente a dar um direcionamento, dar clareza, ou te apontar caminhos para você seguir em frente, né? Também é importante É, isso. às vezes a gente está tão focado naquilo que não consegue enxergar algumas alternativas que poderiam facilitar o processo, né? Uhum, exatamente. E às vezes, né, as pessoas têm receio de procurar uma ajuda porque acham assim, poxa, eu procurando ajuda parece que eu estou fracassando. E não é verdade, né? Você está querendo fazer, mas está tendo dificuldade. Tá tudo bem. O importante é você não desistir, né? O importante é você continuar a persistir até você conseguir, até isso virar um hábito da tua vida, até você atingir o teu objetivo, né? Então, o planejamento ele serve para te dar esse direcionamento. Agora, para isso, tu tem que ter o combustível, que é a energia, tem que ter o foco, né? Tem que ter todo o apoio necessário que tu possa chegar a esse objetivo, né? Porque muitas vezes a gente Legal. não consegue fazer sozinho tudo. A gente tem que contar com a ajuda de pessoas, né? Sabes que nessa questão da atividade física, até falei pro Renato, meu esposo,
vamos fazer juntos, que daí um puxa o outro. Ainda não consegui convencer ele para fazer comigo, mas eu tenho essa impressão de que se tu tem alguém dizendo, ah, não, não, hoje nós vamos fazer. Ah, tô com preguiça. Não, a gente precisa fazer atividade física. Isso em qualquer situação, né? Eu penso, né, Rangel? Que é que tu disse, por exemplo, eu tenho um projeto da empresa, tá demorando a sair, se eu tô sozinha, a tendência a desistir é bem grande, né? Mas se tu tens alguém te impulsionando a continuar buscando, parece que é mais fácil de tu seguir adiante, né? É, é o que se chama do gatilho emocional, né? Ou algo que te mobilize, né? Então, por exemplo, eu, atividade física, não preciso de personal trainer. Até eu tenho amigas que são personal, né? E daí, pensei, vou marcar. Eu pensei assim, não quero, porque eu não estou afim de ficar conversando naquele momento. Quero ficar eu comigo mesmo, porque é o Sozinho. momento de eu trabalhar minha cabeça, trabalhar. Eu uso esse momento para mim me abastecer, me energizar, né? Então, assim, mas eu já pensei, opa, eu estou perto do nível, assim, que eu penso, vou chamar uma personal algum dia lá para me dar só algumas orientações básicas, o que eu estou fazendo, se está certo, se está errado, o que eu posso melhorar, e deu, depois eu sigo comigo mesmo, né? Então, acredito sim que é Uhum. muito importante o personal, valorizo muito a profissão, né? E muita gente precisa desse profissional para poder dar esse direcionamento, né? É o que eu acabo fazendo muitas vezes na parte mais Isso. emocional, né? Que é o personal Uhum. que vai ajudar a pessoa a chegar aos objetivos, às metas e tal, né? Então, encontrar um gatilho emocional forte que te faça você pular da cama e ir atrás do objetivo é muito importante. Às vezes pode ser uma coisa, uma Uhum. pessoa, né? Então tem que identificar o que é que te motiva, o que é que te empolga, que te faz correr atrás, né? Legal. Rangel, nós estamos quase nos aproximando do fim da live, mas eu ainda quero te perguntar, que a gente não falou aqui, sobre essa questão da pandemia. Uhum. Ela tem mudado muito a rotina das pessoas, atrapalhado no planejamento? Como que tá essa questão? Eu acredito que no início, até lá os primeiros 3 meses, atrapalhou bastante, sabe? Bastante. Primeiros 3 meses, acho que não teve quem não foi impactado. Tu fica meio perdido. Poxa, eu mesmo me sentia perdido às vezes, porque era uma incerteza, os clientes sumindo, aquela coisa do medo e tal, né? E eu decidi assim, peraí, não, chega, eu preciso assumir o comando e vamos embora, vamos trabalhar e a vida tem que continuar, né? Mas eu vejo que tem pessoas que até hoje estão tendo uma certa dificuldade, né? Por exemplo, Eu. para quem tinha aí filhos, né? Eu tive que ensinar minha filha a alfabetizar a primeira série, né? Então foi bem conturbado, então bagunçou a vida de todo mundo, né? Seja a vida social, a saúde, engordou, ganhou quilo, né? A questão de trabalho, mudou tudo. Então eu vejo que agora, já depois de um ano, eu vejo sim que já é hora de voltar ao normal. Né? Não tem que se alguém está tendo dificuldade ainda, vai buscar alguma ajuda, algum recurso, porque sim, já deu, né? Não tem que ficar mais assim. Quem está em trabalho remoto, em casa, tem que ter uma rotina, tem que ter um ritual, tem que ter uma organização, né? Porque, enfim, são pequenas coisinhas assim que veio para ficar. Então, tem gente que vai ficar em home office e vai ficar para a vida toda, vai continuar nessa, não vai mudar. Então, para muita gente melhorou essa condição, para outros piorou. Então, eu vejo que cada pessoa tem que ver como é que está isso, mas a gente já tem vários estudos, já teve várias dicas disso, várias coisas interessantes. Então, eu vejo que a gente tem que buscar olhar para a nossa vida, para nosso dia a dia, ver o que está faltando, como é que está, como é que não está. Né? Então, até uma questão que eu participei de uma reunião na SIC, aqui em Chapecó, e o dono de uma loja falou assim, olha, tem uns dados que quando a pessoa se arruma para trabalhar em casa, aumenta acho que em 20% a produtividade da pessoa, né? E se você ficar de pijamão, de qualquer jeito, piora. Então, uma simples mudança do teu jeito de se vestir faz total diferença, né? Então, isso também é o quê? Se Uhum. planejar para o dia de trabalho. Né? Criar um horário de acordar. Não, agora que se eu faço qualquer horário, eu não tenho horário para isso, para aquilo, a vida vai ficando meio bagunçada. Então, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização. Uhum. A mãe colocou a própria, porque eu ainda tô meio paralisada com essa história do Covid. Mas eu tenho falado muito isso no meu Instagram e para as pessoas que procuram essa questão
da etiqueta para negócios e corporativa, principalmente porque tem muita gente trabalhando remoto mesmo, né, Rangel? Uhum. E eu falo sempre isso, a gente precisa, tô trabalhando em casa, vou atender de qualquer jeito. Não, a gente precisa se vestir, precisa estar bem. Para as mulheres, principalmente para a gente, é muito importante essa questão do visual, né? Então, eu Uhum. sempre falo isso, não interessa se você está em casa, se não vai sair ou se não vai trabalhar remotamente, tem que levantar e se arrumar como se fosse um dia normal. Até a mãe, a mãe e minha sogra, às vezes a gente, né, fala por vídeo e fala, nossa, vai aonde? Em lugar nenhum, estou em casa. Porque se a gente não se cuidar, mesmo estando em casa, começa por aí a bagunça, eu penso, né? Uhum, exatamente, né? Porque você. E você estar bem, né? É, ter um cuidado, é um zelo, é importante, né? Dá uma seriedade, digamos assim, né? Você leva mais a sério, fica mais apresentável também, né? Se sente melhor também, inclusive, com isso. Pra gente que é mãe, a gente acaba esquecendo muito disso, né? De se cuidar, de pensar no visual, e isso impacta muito mesmo. Então a gente tem que. Começa por aí, né? Exatamente, se cuidar é muito importante, né? Então não teve quem não saiu um pouco da rotina, não ganhou um peso na pandemia, não bagunçou a vida, só que agora já é mais do que na hora de voltar ao normal, voltar a ter uma vida, né, com produtividade, com qualidade, então tem que ter esse cuidado. É isso aí. A Estela colocou ótimas dicas, ótimas dicas. Obrigada, Estela, por estar com a gente, uma prima querida. Rangel, estamos Legal. chegando ao final. Quero te agradecer de novo a terceira live, mas eu penso que a gente poderia ficar horas aqui falando, né, sobre o assunto. Te agradecer imensamente porque realmente foram ótimas dicas. Gostei muito, como sempre. Eu agradeço também o convite, né? E estou à disposição para futuros encontros aí, a gente estender esse assunto, que de fato tem muita coisa boa, né? E a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, assim como precisa estudar sobre finanças pessoais, que é uma coisa que o Brasil não tinha como hábito. Trabalhar um pouco mais no planejamento, foco, vai ajudar muito, né? Se você quer crescer profissionalmente, ter mais sucesso e realizar teus sonhos, isso ajuda muito, né? É importante. Então, obrigado pelo Legal. convite e obrigado a todos que participaram conosco aí. Isso aí, a Madalena também colocou, valeu, ótimas dicas, também uma prima querida. Gente, muito obrigada a todos que acompanharam a live, né? Foi muito legal todas essas dicas do Rangel, espero que vocês tenham gostado também. E também me coloco à disposição, né, Rangel? Quando precisares, é só chamar. Legal, combinado. Um abraço e até mais. Um abraço, tchau, até breve. Tchau.